só fechar aqui. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Amém. Graças a Deus. Vocês não estão cansados? Não, é rapidinho, vou ser breve. Vamos lá então. Se você trouxe a sua Bíblia, eu sei que vai projetar aqui, mas se você trouxe, você pode me acompanhar. A gente está fazendo uma série de estudos bíblicos e estamos em Atos dos Apóstolos. Já é o terceiro para quarto mês. Estamos só estudando um livro da Bíblia. Estamos em Atos capítulo 16 agora. E aqui agora, o tema talvez esteja colocado aqui, talvez está um pouco embaçado por causa da claridade, mas eu quero dizer para você que Deus nos chama a uma vida em missão. É claro que essa palavra é muito direcionada a você que já é cristão, à igreja de Jesus. Você pertence à igreja de Jesus, sim ou não? Amém? Amém? Aleluia por isso. Quem é que pertence à igreja de Jesus? Aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, e que em obediência, por se arrepender de seus pecados, se entregou totalmente a Jesus, obedece às suas direções, é batizado, como aconteceu com Maicon, e agora você começa a viver não para você mesmo, você começa agora a viver em obediência ao general, ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, amém? Ele agora é o nosso general. Tem até uma música antiga, né? Ele é o nosso general. Tem uma música assim, tem? A música que fala, o nosso general é Cristo. No início do culto, nós cantamos aquele hino, o estandarte da igreja. O que é o estandarte? É eu andar com a bandeira, como um exército. A igreja, ela caminha assim. Amém. E eu quero te perguntar se você tem vivido essa vida em missão. Você que é cristão, lembre-se da palavra cristão. O que significa a palavra cristão mesmo? Você sabe? Sim ou não? Pequeno Cristo ou imitador de Cristo. Se você diz, eu sou um cristão, você está dizendo que você é um imitador de Jesus, de que você é um seguidor dele. Então a sua vida, a sua forma de pensar, falar e agir deve ser coerente com aquilo que você diz ser um cristão. E se você é um cristão e pertence à igreja de Jesus, você precisa viver uma vida em missão. Precisa viver uma vida em missão. Seja sendo intencional e missional. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de ler o texto, minha garganta está bem ruim, desculpa, tá? Mas antes de ler o texto, diretamente o texto de Atos 16, a questão que eu quero perguntar para você, e você pode até participar comigo, aproveitar que a gente aqui é um grupo menor, a gente pode fazer esse tipo de interação. Mas se for entender que devemos viver uma vida em missão, então eu te pergunto, quem deu a missão para nós, igreja? Quem foi que deu a missão para nós? Jesus, Deus, né? Ele é Deus. Ele nos deu a missão. Ok, entendemos que Ele nos deu a missão. Então vem uma outra pergunta. Para quem Deus deu a missão? Se Ele é o dono da missão, Ele forneceu a missão, para quem Ele deu a missão? Para a igreja. E a igreja somos nós. Você pode botar, faço parte disso. Então quer dizer, Deus deu uma missão, e Ele deu a missão para quem? Para a igreja. E a pergunta é agora, qual é a missão? Então se Deus deu a missão, e a missão nos foi dada, agora vem a outra pergunta, qual é então a missão que devemos cumprir? Sermos testemunhas de Jesus, e pregar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Vou repetir para você. Deus deu a missão para nós, igreja. E qual é a missão que devemos cumprir? Sermos testemunhas de Jesus e pregar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Vou ler um texto que confirma isso para você. Atos 1:8. Diz assim: vocês vão receber o Espírito Santo. Aleluia por isso. Vocês vão receber o Espírito Santo. Para quê? Quando Ele vier, vocês serão então minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até mesmo nos confins da terra. Todos nós, se você olhar e você às vezes vai no enterro de alguém, geralmente as pessoas dizem, ele foi uma pessoa boa, provavelmente ele está com Deus agora. De certa forma, sim. Diz assim. E alguns dizem, eu sou filho de Deus.
É claro que muitos afirmam e tentam afirmar que são filhos de Deus, mas biblicamente não é bem assim. Todo ser humano, ele é uma criação de Deus. Mas se você pegar a sua Bíblia, eu quero estimular você a isso. Pegue a sua Bíblia na sua casa e leia João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E você vai ver que nem todos são filhos de Deus. Então quem é filho de Deus? É todos aqueles que reconhecem Jesus como o Messias, como o Senhor de suas vidas, e crendo nele, vivem para ele. Esses sim, Deus os transforma, não mais agora em criaturas, mas agora em filhos de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus? Amém? Senão hoje é dia. E quando isso acontece, Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que ao receber Jesus em seu coração e vivendo para ele, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. É Deus vivendo em você. E sabe quando o que acontece? O seu nome é escrito no livro da vida. Amém. Irmãos, eu já tenho 43 anos e agora estou na reta final. Estou no segundo tempo da minha vida, olhando como se fosse um jogo de futebol. E eu quero aí, quem sabe, se Deus permitir, ainda ter uns tempos de prorrogação, ficar um pouco mais aí, mas com saúde. Mas irmãos, todos nós um dia passaremos pelo nosso maior desafio, que é a morte. E devemos estar prontos para ela. Um dia nos encontraremos com Deus. Lá em Apocalipse, se você não leu esse livro, peço, estimulo você a ler. Lá em Apocalipse diz que há um livro, e a Bíblia chama de o livro da vida. E sabe qual é o legal, maravilhoso, de que você entende que Jesus é seu Senhor? É que um dia, quando eu comparecer, e isso você não vai estar lá diante de sua família, você vai estar individualmente, porque cada um prestará conta de si mesmo. E você e eu, juntos, não sei como é que vai ser lá os departamentos, como é que vai ser isso, mas vai ser. Ele lá, eu imagino um anjo, olhando lá, abrindo o livro da vida e perguntando: Danilo, vamos ver se seu nome está aqui. E ele abre o livro da vida e vai procurar lá a versão no catálogo, letra D, Danilo está aqui. Aleluia. Seu nome está aqui, porque um dia você ouviu a minha voz. Você creu e agora você é um filho de Deus. Entre nas moradas que eu preparei para você. Amém. Mas se você viver uma vida longe dele, se você viver uma vida distante e não reconhecê-lo como seu Senhor, haverá o dia disso acontecer, de passar ali a listagem. Se seu nome não estiver lá, irmãos, eu não estou querendo botar terror em você, mas eu estou dizendo a verdade, alertá-los da verdade. Mas entenda que há um mundo lá fora que precisa ouvir as boas novas. E é por isso que eu estou falando dessa gravidade que o tempo está passando e as pessoas lá fora estão morrendo. Quantas nesse exato momento que estamos aqui, é claro, existem N estatísticas, mas quantos estão nesse exato momento que estamos sentados aqui? N pessoas estão nascendo, mas N pessoas estão morrendo nesse exato momento. E quantas dessas pessoas que estão morrendo agora conhecem Jesus? De fato, são filhos dele ou filhas dele. E talvez eu e você, meu irmão, você que conhece as boas novas, você talvez tenha um vizinho, vocês tenham um parente, um amigo que ainda não teve esse encontro e você precisa despertar para levá-lo às boas novas, porque um dia, quando ele morrer ou ela morrer, terá que comparecer diante do Senhor e eles precisam ter os seus nomes lá para entrar nos céus. Não é o que você faz, não é por mérito, você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo por você, amém? Você não precisa pagar promessas, você não precisa botar joelho no milho, você não precisa fazer essas coisas, não precisa fazer nada. É só você falar: Senhor, eu reconheço que eu sou um miserável pecador, reconheço que eu sou sujo, pecador no último, e eu preciso do Senhor. E quando você fizer isso, Ele prometeu que Ele entrará na sua vida. E tudo mudará a partir desse momento. Uma caminhada de fé e de vida começará. E quando você encontra esse Deus maravilhoso, Ele vai restaurar você. Ele começa a sarar as suas feridas. Ele começa a tirar de você todos os temores, os medos que muitas vezes assolam as pessoas. A desesperança que muitas pessoas têm. E Ele encharca você da presença dEle, do amor dEle. E aí, quando Ele sara você, quando Ele cuida você, Ele agora fala: filho, agora eu tenho uma missão para você.
eu quero que você faça e compartilhe a minha mensagem para outros. Como compartilharam para você, agora compartilhe para outros. Porque outros precisam me encontrar. Você está pronto como um soldado? Então, quando a gente fala muito no mundo corporativo, fala muito de missão, propósito e visão. A igreja também, Deus, Ele também fez isso na sua palavra. Qual é o propósito? Porque eu só posso cumprir a missão agora como cristão, eu só posso cumprir a missão se eu estiver vivendo um propósito. E aí você tem aquelas perguntas, qual é o seu propósito de vida? Aí alguns perguntam, meu propósito é ser isso, é ser aquilo. Não. Biblicamente, o seu propósito de vida, primeiramente, é obedecer os 2 principais mandamentos que Deus deu. Você se lembra quais são os 2 principais mandamentos? Qual é o primeiro? Amar a Deus. De qualquer forma? Amar a Deus com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, com toda a minha alma. E qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo como a si. Simples assim. Você só irá cumprir a missão se você estiver vivendo o propósito. O seu propósito é esse. Se alguém perguntar qual é o seu propósito de vida como cristão, o meu propósito é amar a Deus com todo o meu entendimento, força e alma, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. E você então vivendo esse propósito, então agora ele fala, agora você está pronto para a missão. E qual é a missão? Levar as boas novas de Jesus para as pessoas. E qual é a visão de Deus? Qual é a visão da igreja? E eu vou contextualizar agora para aqui, para nós. Qual é a visão da primeira igreja batista de Ibirá? Que é sempre olhando para o futuro. Qual é a nossa visão? Ser uma igreja madura e saudável. Ver as famílias de Ibirá sendo salvas em Jesus e ver uma transformação social na cidade pelos valores do reino de Deus. Essa é a nossa visão. Ser uma igreja perfeita? Sim ou não? Não queremos ser uma igreja perfeita porque eu estou aqui. Eu sou super perfeito. Já falei isso muitas vezes. Eu sou super imperfeito. E você também. Então não queremos ser uma igreja perfeita. Queremos ser uma igreja madura e saudável. Amém. E com isso fazer o quê? Ver que todas as famílias de Ibirá sejam salvas e restauradas. Amém. E fazer com que a cidade tenha uma transformação social com os valores do reino de Deus. Aonde a gente vê uma cultura realmente de imoralidade que tem atingido casas, que tem destruído crianças, uma cultura social na mídia ou até mesmo no dia a dia. Você vê uma sexualização infantil, as crianças pequenininhas já todas sexualizadas, uma cultura do inferno. Mas é porque, irmãos, eu quero dizer para você, talvez a nós, como igreja, estejamos dormindo. Há uma estatística que diz que até 2025 o Brasil seja um país cristão evangélico, onde passará até mesmo o número de fiéis católicos. Mas, ao mesmo tempo que eu posso até me alegrar com essa estatística, eu fico pensando, eu não vejo transformação social. Eu vejo a igreja crescendo e se desenvolvendo, ok, é bom nisso, mas crescendo como? Será que é crescendo de fato como seguidores fiéis de Jesus ou como meros frequentadores e espectadores? Porque se 12 discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, transformaram o mundo antigo, irmãos, olha a sua volta, somos mais de 12 aqui. Precisamos do despertar do Espírito Santo. Você crê? Você vê nisso? Deus quer usar a sua vida. Você é extremamente importante, meu amado irmão. Você tem valor nesta hora. A Bíblia diz que nós somos como pedras nessa grande construção. Você não está isolado, você é importante. Porque tem pessoas que você conhece que eu não conheço, que só você pode alcançar, só você pode se relacionar. E Deus quer usar a sua vida. Coloque-se na missão. Coloque-se na missão. Veja, e eu faço essa pergunta: você está vivenciando o seu propósito? Você está vivenciando a missão? Você anseia pelo cumprimento da visão de Deus aqui em Ibirá? Cantamos aqui: anseio por ti, ó Deus, anseio por ti. E aí Deus deve olhar para você e falar assim: você anseia por mim? Você de fato quer ver Ibirá transformada?
Você de fato quer ver Ibirá sendo realmente um lugar de avivamento, o céu na terra, onde as pessoas amam a Deus e vivem por Ele? Ele te faz essa pergunta hoje. Aqui, claro, tem pessoas, irmãos de Urupês também, então contextualiza para Urupês. Deus quer salvar a cidade de Urupês e Deus espera e conta com você. E aí, soldado? E aí, soldada de Jesus, você está pronto, sim ou não? Você se coloca na missão? É isso que ele te chama hoje. Há um escritor chamado Roberts, eu não vou saber falar o sobrenome dele, que é muito complexo. E ele tem um livro chamado A Grande Omissão. E um trecho desse livro escreve assim: em um mundo no qual 9 dentre 10 pessoas estão perdidas, 3 dentre 4 nunca ouviram falar de Jesus, e 1 dentre 2 não pode ouvir, a igreja está dormindo por isso. A igreja dorme. Então, como viver a missão? Como viver em missão? E aqui vamos entrar no texto, isso aqui foi só a introdução. Então, como vamos viver isso? Como é viver a missão? Segundo o texto de Atos que nós vamos ler. Como viver a missão? Eu quero dizer para você, você estar nessa era digital, fala muito de conexão, conectado, Wi-Fi e tudo mais, da rede. Você precisa estar conectado com Deus 24 horas. 24 horas conectado com Ele. 24 horas conectado. Aí você fala, 24 horas o quê? Lendo a Bíblia? Não, meu amado. Claro que não. É claro que você vai ter esse momento de leitura. É 24 horas o quê? Passando orando? Não, também não. É 24 horas numa conexão direta com Ele. Tudo que você está fazendo, você está conectado com Ele. Você está conversando com Ele, Senhor, qual é o seu propósito? Qual é a sua missão neste dia, neste lugar onde eu estou? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Um dia de cada vez. Você não precisa mudar a sua rotina. Você vai lá, você tem lá suas aulas de academia, vai na academia. Mas seja uma testemunha de Jesus lá. Você vai na padaria comprar o seu pão e você vai conversar com as atendentes, com o padeiro. Seja testemunha de Jesus lá. Seja as boas novas, aonde você for e aonde você, com quem você se encontrar. É isso que Ele espera de você. E de repente, Deus pode sim chamar lá o Renato. Eu quero você, meu filho, lá para a África, lá para a Índia. E ore pela Índia, irmãos, porque lá está tendo muitas igrejas. Lá, se não me engano, recentemente, na última notícia de lá, mais de 150 cristãos foram mortos pelos hindus radicais. Invadiram igrejas, como aqui. Destruíram tudo, metralharam um monte de gente. Irmãos, o inimigo está feroz. Ele quer destruir, ele quer calar a igreja. Graças a Deus que no Brasil não há perseguição ainda. Se você olhar, há muitos países, a mídia não fala isso. A mídia não fala quantos cristãos que não fizeram nada, simplesmente por serem cristãos da Coreia do Norte, estão presos, estão morrendo de frio. Na Eritreia, não sei se você já ouviu falar desse país chamado Eritreia, é lá no continente quase africano ali, Ásia, África. Eles pegam cristãos, eles sabem que você tem uma Bíblia nas mãos, eles pegam você, prendem você e sua família, colocam naqueles contêineres e você fica preso lá, muitos morrendo de frio porque chega à noite, o tempo fica abaixo de 0, e muitos morrendo de calor, porque quando fica de manhã a temperatura sobe para mais de 40. Imagine você preso ali e aglomerado, sem água, sem ar. E aí quando morre todo mundo, eles jogam o contêiner. Irmãos, a mídia não fala isso. Eles jogam aqueles contêineres cheios de corpos de homens e mulheres cristãos e enchem novamente, como encontro lá num país chamado Eritreia. Se eu não me engano, acho que ele está entre os 10 países mais perseguidos entre todo o mundo. Nossos irmãos em Cristo, irmãos. Mas o Brasil não passa por isso ainda. Mas o grande problema nosso talvez não seja as perseguições, talvez seja a nossa omissão, talvez seja o nosso dormir, o nosso descansar, aonde mesmo assim, da mesma forma que lá fora, tantos africanos e outros estão se perdendo, aqui em Ibirá também, irmãos. É só você andar na rua e ir para a sua casa. Você vai passar aqui no dia de semana, você passar em frente ali aos bares, você vai ver tantos que estão ali. Você vai passar pela rua no dia de semana, tantos. Seja um instrumento de Deus, conectado com Deus, dizendo: Senhor, usa a minha vida para falar da Tua palavra para um hoje. No dia seguinte, fala: ajuda-me, Senhor, a ser testemunha para mais um. Ajude-me, Senhor, a ser um instrumento para mais um. E seja um soldado na missão. Veja, vamos lá ler o texto.
Atos 16, de 9 a 10, mostra como é que Paulo estava conectado com Deus e sendo direcionado por Ele. Diz assim no texto de Atos 16, de 9 a 10. Naquela noite, Paulo teve um sonho. Um macedônio estava de pé na praia e chamava do outro lado do mar: venha a Macedônia e ajude-nos. O sonho foi revelador para Paulo. Imediatamente ele começou a fazer os preparativos para a viagem à Macedônia. Tudo estava acertado. Agora sabíamos com certeza que Deus nos havia chamado para pregar aos europeus. Veja, Paulo estava conectado com Deus a tal ponto. Aqui eu estou usando uma outra versão, tá? Estou vendo a Ju com a Bíblia ali. Aqui agora uma versão mensagem. Veja, Paulo estava tão conectado com Deus que ele estava pensando em pregar a palavra em outro lugar. E de repente o Espírito Santo fala assim, dá uma visão para ele, fala assim: aparece um homem da Macedônia. Você sabe que a Macedônia fica ali bem na Europa. Europa. E aí chega um homem, aparece um homem da Macedônia e fala: venha, Paulo, nos ajudar. Porque ele estava conectado com Deus. E aí ele, ouvindo a voz, a visão, ele se apronta e ele vai para a Macedônia para fazer o quê? Para cumprir a missão. De fazer o quê? Pregar as boas novas para o povo macedônio. E ele sim o fez. Veja, continuando agora, como é que Paulo era intencional? Eu quero te convidar, porque se você está na missão, você precisa ser intencional. Veja como. Lá em Atos 16, de 11 a 15, continua o texto dizendo assim: embarcando em Troade, fomos diretos para Samotrácia. No dia seguinte, chegamos a Neápolis e fomos de lá para Filipos, a cidade principal daquela parte da Macedônia. E muito importante, uma colônia romana. Ficamos ali vários dias. No sábado, deixamos a cidade e fomos ao rio, informados de que havia uma reunião de oração naquele lugar. Conversando com as mulheres que se reuniam ali, uma delas, chamada Lídia, de Tiatira, era negociante de tecidos caros e conhecida por ser uma mulher consagrada a Deus. Enquanto ouvia com atenção o que era dito, o Senhor lhe abriu o coração e ela creu. Só um ponto aqui, antes de continuar. A minha oração é que neste lugar tenha corações como o coração dessa mulher chamada Lídia. Ela estava como no momento aqui. Veja, Paulo, de forma intencional, ele procurou se informar onde tinha um grupo de alguém que amava a Deus. Ele sabe que beirando a praia, o rio, tinha um grupo de gente que ia lá para orar. E ele foi até lá de forma intencional. Chegando lá, ele começa, junto com a sua equipe, que estava ele e Silas, começa a conversar com as mulheres. E ali ele começa a fazer o quê? Pregar as boas novas. E o texto diz que o Senhor, a Lídia, que ouvia com atenção ao que era dito, o Senhor lhe abriu o coração. E eu peço que o Senhor abra o seu coração nessa noite. A minha oração, porque não é nenhum tipo de argumentação, não é eloquência minha, não é a palavra, é o Senhor que vai fazer isso. E eu espero que você esteja, Senhor, fale, abre o meu coração também. Senhor, fale por favor comigo nessa noite. Porque o que aconteceu com Lídia pode acontecer com você hoje também. De a salvação chegar à sua vida, da salvação chegar à sua casa, de Deus começar uma transformação no seu lar. Amém, irmãos? Amém. O Senhor abriu o coração de Lídia e ela creu. Olha o que acontece. Depois que foi batizada, com todos os de sua casa, ela, num gesto de hospitalidade, nos convidou. Se vocês confiam que sou uma de vocês e que creio no Senhor, venha para a minha casa e sejam meus hóspedes. Nós até hesitamos, mas ela não aceitaria um não como resposta. Que Deus possa falar no seu coração e que você seja também impactado como Lídia foi. Mas veja agora qual é a característica de quem tem um encontro com Jesus. Primeiramente, Deus abre o coração e ela creu em Jesus. Em seguida, o que ela fez depois? Ela foi batizada. O batismo não salva ninguém, mas quem é salvo se batiza. Vou repetir para você: batismo não salva ninguém, mas quem é salvo em Jesus se batiza.
Veja, logo depois que ela creu, olha o que o texto fala, ela se batizou. É a primeira característica de quem recebe a Cristo como Senhor. E sabe o que ela faz depois de batizada? Ela passa a servir. Ela chama eles para a sua casa. Venha para a minha casa, eu quero receber vocês em meu lar. E ela se torna então missional. Veja a sequência, características de quem recebe a Cristo. Continuando o texto, agora pulando do capítulo 16, para o versículo 25 a 32, veja como é que Paulo, ele era intencional e missional até em dias ruins. Irmãos, nós somos seres humanos. E nem todos os dias você vai estar bem. Pelo menos comigo é assim. Tem dias que eu não estou bem. Então o que eu faço quando eu não estou bem? Eu dependo, eu vou buscar o meu Deus que vai me fortalecer. E mesmo em dias ruins, mesmo em dias ou os piores dias da sua vida, Deus ainda pode usar você para ser um instrumento de bênção na vida de outros. Sabe por quê? Porque eu e você somos exemplo de Jesus. Irmãos, Jesus estava na cruz. Você lembra dessa cena? Jesus estava na cruz, depois de ter sido humilhado, cuspido, zombado, bateu nele. Quem já viu aquele filme lá do Mel Gibson, né? Quem já viu aquele filme forte, né? Na verdade, aquele filme muito forte. Você vê ele todo rasgado, porque a Bíblia diz que ele foi moído mesmo. E ele estava na cruz para ser morto. E mesmo assim, ele ainda estava ali para salvar alguém. Ele estava na cruz, enquanto o homem do lado zombava dele, falando: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E o que o outro dizia? Não, nós somos merecedores de morrer aqui, mas esse homem não. E o que Jesus disse para ele mesmo? Se lembra? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem, Jesus não tirou ele da cruz. Ele era um pecador, ele era um ladrão, e por causa de suas atitudes ele estava pagando o preço da justiça humana. Mas naquele momento ele foi salvo. Jesus disse para ele: você vai ter que ficar aqui, você vai ter que pagar pelo que você fez. Mas ele reconheceu no último instante, no último suspiro da sua vida, no último suspiro da vida dele, ele falou assim: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. É esse tipo de coração que Deus espera. E aí Jesus olha para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí você pode dizer: nossa, mas ele era um ladrão. Ele deve ter feito muitas coisas erradas, sim, mas no último dia de vida dele, no último instante, ele reconheceu Jesus como Senhor e ele foi salvo. Amém. É isso que ele quer fazer com tantos outros. Amém. Ele quer fazer com o pior ladrão que você conhece. Ele quer fazer com o pior assassino, estuprador, que nem bandido aceita na prisão. Mas até mesmo o pior vil estuprador pode parecer injusto para você, mas Deus quer salvá-los também. Da mesma forma que Ele quer salvar aquele homem mais polido, moralmente, ético, que paga seus impostos bonitinho, mas não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, como um Mahatma Gandhi, um homem conhecido como o homem da paz, mas se não tiver Jesus, tu não entrarás nos céus, porque não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Amém. Até mesmo em dias ruins, Deus quer usar a sua vida. Veja, olha a história de Paulo, que está caminhando para o fim. Olha a situação que Paulo passou. Veja o texto, a partir do versículo 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Só uma pausa novamente aqui para você entender o contexto. Depois que Paulo sai da casa de Lídia, né? Eles estavam hospedados na casa de Lídia. Depois que eles saem da casa de Lídia, eles vão pela cidade, e no meio da cidade tinha uma mulher que praticava adivinhações. Ela previa o futuro. Eu acho que em Birai ainda tem alguns também, né? Que gostam de fazer essas coisas. Só que era uma moça que era possuída por demônios, que ficava prevendo o futuro para os outros. E as pessoas gostam dessas coisas, né? Ficam buscando essas coisas. E aquela mulher ganhava dinheiro, as pessoas pagavam. Moça, fala para mim o meu futuro. E aquelas moças, e aquela pessoa, pelos demônios, via o futuro e revelava coisas boas e maravilhosas para as pessoas. E ela ganhava dinheiro. Os homens que dominavam ela ganhavam dinheiro. Paulo estava andando pela cidade. E de repente Paulo vê aquela mulher.
E aí aquela mulher começa a olhar para Paulo e Silas e fala assim: eis aí os dois filhos de Deus que pregam as boas novas de Jesus Cristo. E ela falou isso para vários dias, até chegou o ponto que Paulo ficou saturado e falou assim: saia dela em nome de Jesus. E o demônio saiu. E quando o demônio saiu, ela perdeu essa habilidade de ver o futuro das pessoas. E aí as pessoas que ganhavam dinheiro falavam: ué, cadê? Você não está mais revelando coisas? Não, eu não consigo mais. E aí os homens ficaram furiosos, porque Paulo e Silas tinham acabado com o negócio deles. E botaram eles na prisão. E eles foram presos, irmãos. O texto diz que eles foram presos, assim, no último compartimento, como se fosse Bangu 1, o lugar mais seguro da prisão lá daquela cidade. Deram 40 menos 1, que era chicotadas romanas. Os romanos não poderiam dar 40. Eles davam 40 menos 1. Quanto é que é 40 menos 1? Fala para mim. 39. Então quer dizer, num dia, pela lei romana, não poderia te dar 40 chibatadas. Então uma forma, porque sempre o povo gosta de burlar as leis, uma forma de burlar a lei, ele te dava 39. Aí chegava de noite e fazia o quê? Te dava mais 39. Você já imaginou? Paulo e Silas foram presos e tomaram 40 menos 1 chibatadas nas costas, todos lanhados. Foram presos com os pés esticados, com as madeiras sobre os pés e sobre as mãos. E eles estão nessa situação. E aí o texto agora, você vai entender o contexto. E agora ele começa, por volta da meia-noite. Paulo e Silas, todos lanhados nas costas, presos injustamente só porque expulsou um demônio de uma mulher. Porque estava pregando o evangelho. Paulo e Silas faziam o quê? Murmuravam. Eles estavam tristes e resmungando com Deus? Eles estavam o quê? Orando e cantando de qualquer maneira? Fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam, porque realmente era difícil entender isso. Como pode vocês, todos machucados, presos porque vocês estavam pregando a palavra desse Deus, e vocês ainda estão felizes, orando e cantando fervorosamente? Foi quando de repente, olha só que lindo, irmãos, foi quando de repente aconteceu um terremoto. Glória a Deus. A cadeia inteira tremeu. Todas as portas se abriram. E os prisioneiros ficaram livres. Nisso, o carcereiro acordou e viu todas as portas da prisão abertas. Pensando que todos os prisioneiros estivessem escapado, sacou a espada e estava prestes a cometer suicídio, imaginando que seria morto de qualquer maneira. Mas Paulo gritou: não faça isso! Estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então o carcereiro pegou uma tocha e entrou, trêmulo, caiu diante de Paulo e Silas. Ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo, para viver de verdade? Irmãos, que hoje também você faça essa pergunta hoje. Você pode hoje fazer essa pergunta: Pai, o que devo fazer para ser salvo e para viver de verdade? E veja a resposta de Paulo e Silas para ele: deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus, e você terá a salvação e saberá o que é viver de verdade, e todos os de sua casa também. Aleluia! Glória a Deus. Eles contaram a história do Senhor em detalhes, e toda a família estava reunida agora. Ninguém quis dormir naquela noite. O carcereiro os deixou à vontade e cuidou dos ferimentos dele. Veja novamente, o homem que ouviu Jesus começa a servir. Olha aqui, ó. Cuidou das feridas deles. Ele nem pôde esperar ao amanhecer e foi logo o quê? Batizado com toda a sua família. Depois ofereceu uma refeição em sua casa. O clima era de festa, uma noite para ninguém esquecer. Ele e sua família creram em Deus e todos na casa participaram da celebração. Aleluia. Glória a Deus. Deus às vezes permite coisas difíceis acontecer com você, para que você possa se encontrar com alguém para ser testemunha fiel dele. Você acha que foi à toa que Paulo foi preso e chicoteado? Parece, puxa, mas que coisa que Deus fez.
Deus fez isso com Paulo e Silas só para ele poder parar lá naquela prisão, porque Deus queria salvar a família do carcereiro. Você vai ver isso acontecendo de novo. Paulo é expert em sofrer essas situações, né? Paulo estava no navio, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Paulo estava no navio e de repente um anjo fala assim: olha, Paulo, o navio vai quebrar tudo. Ninguém vai morrer, mas vocês vão entrar aí, vai quebrar tudo, vocês vão afundar. Mas eu vou te levar para um lugar, que é para aquela ilha de... Não, Patmos não. Ilha de Malta. Sabe por quê? Porque Deus queria salvar o pai do rei daquela ilha, que estava enfermo. E quando Paulo vai lá, cura aquele homem pelo poder de Jesus, e toda a família, toda a ilha é restaurada. Deus permitiu que o navio de Paulo naufragasse, para poder Paulo cair na ilha de Malta, para poder salvar uma família. Deus às vezes permite coisas difíceis na sua vida, para que você se aproxime de pessoas que Deus quer salvar. Mas você só vai perceber isso se você estiver conectado. Se você não estiver conectado, Deus vai falar: filho, é aí, ó, eu te coloquei nessa situação para você ser testemunha minha para essa pessoa. Fale! Mas aí você está lá disperso, desconectado, Wi-Fi desligado. Aí Deus chora, irmão. Por que não? E aí é tão sério, irmãos, porque a palavra de Deus diz, se não me engano lá em Ezequiel fala, que quando eu ver um pecador, e se eu disser para você que aquele pecador precisa se arrepender, e se você não for lá para pregar o evangelho para ele, para as boas novas, e se ele não se arrepender, ele cobrará de você o sangue dele. Nós prestaremos conta de não viver essa missão, irmãos. Parece duro que eu estou falando, mas é a verdade. Eu quero alertá-lo como igreja. Todo cristão carrega em si o caráter missional como identidade e não como função ou uma tarefa. É natural e intencional. Você precisa ser missional e intencional. Ao sair daqui, guarde essas duas palavras. Seja missional. O que é missional? Você é uma pessoa que vive em missão. Uma vida, uma missão. Você está vivendo a missão. O que é ser intencional? É você ir na padaria comprar pão, mas você tem uma missão. Eu estou tendo intencional. Eu vou puxar assunto. E quando chegar com a moça, quando ela abrir o coração, puxa, hoje eu estava tão ruim, posso orar por você? Dá o seu nome, eu vou orar por você, para que Deus possa curar você. Aonde você estiver. Seja intencional, missional e intencional. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Que Deus possa realmente sacudir você hoje. Que você saia daqui com esse coração missionário. A igreja de Jesus precisa entender. Nós, como igreja, precisamos despertar. Lembre-se, a igreja, muitas vezes algumas pessoas dizem: a igreja é como um hospital. Não. A igreja não é um hospital. A igreja não é uma visão de hospital. O que é uma visão de hospital? São pessoas que trabalham só ali dentro. A igreja é como um exército. Por isso que eu botei um soldado ali. Não sei se aparece direito. A igreja é como um exército. Que ele, ao se machucar na batalha, ele volta para o quartel e vai se recuperar em um compartimento que tem lá a ala de primeiros socorros. Mas a igreja em si não é um hospital. O pastor, que aqui eu me coloco, não é um enfermeiro ou não é um capelão. O que é um capelão? Um capelão é aquele que vai no hospital, apesar que isso é uma função importante. O capelão é aquele que vai no hospital. E quando a pessoa está doente, ele chega ali. Você acha que um pastor capelão, ao chegar no hospital, o Júlio teve essa experiência, né, Júlio? Você acha que você chega no hospital, onde tem um monte de gente na enfermaria, e você chega lá batendo no hospital: vamos lá, galera, vamos lá que temos que servir, vamos para a missão, levanta todo mundo das macas. Seria loucura, na verdade, fazer um negócio desse? Você não faz isso. Você vai ali perto da pessoa que está doente, você vai falar com doçura. Aí você pede licença se a pessoa quer orar por ela, e até outros, se quiserem também receber oração. Você está ali para fazer esse tipo de consolo. Mas, irmãos, aí a palavra não leva
o pastor a ser capelão. O pastor é como um coach, um treinador. É aquele que ensina, que instrui, que inspira você a ser missional. Um pastor capelão é aquele que vive, não que seja errado, devemos ter sim visitações, mas o pastor capelão é aquele que só fica nas visitas. Por quê? Porque está só querendo sarar feridas daqueles que estão nas macas. Não! Igreja não é um hospital. Igreja é um exército, aonde você se coloca na batalha, no fronte. E você tomou um tiro, você bota uma faixa aqui, ó, tá doendo, mas vamos para cima. É assim que deve viver uma igreja, andando, porque a palavra de Deus diz: porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aplicação para você: entregue a sua vida totalmente para Deus. Ele não aceita somente uma parte sua. Não queira oferecer somente uma parte sua. Não queira fazer Jesus como se fosse um aplicativo de celular. Sabe aplicativo de celular? É aquele que você só clica quando você quer. Que Jesus não seja um aplicativo de celular para você. Jesus tem que ser tudo para você. Ou é tudo ou nada, irmãos. Não tem meio termo com ele. Ou você é palmeirense ou você é corintiano. Quem é palmeirense e corintiano? Ou você é um ou outro. Não tem como ser meio termo. Então entregue a sua vida totalmente para Deus. Ele não aceita somente uma parte sua. E segundo, para você que é igreja, seja um cristão missional e intencional e pregue o evangelho aonde você for. Amém? Amém. Que Deus tenha falado ao seu coração, e toda palavra pregada a você, ao seu coração, Deus vai esperar uma resposta. Que você saia daqui e você possa pensar: qual é a minha resposta para essa palavra? Eu sou um cristão, que eu seja missional. Amém. Se eu ainda não sou um filho de Deus, eu não tenho certeza se eu sou ou não sou. Faça como aquele carcereiro. O que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta é: se entregue totalmente a Jesus. Reconheça seus pecados e peça para Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. E a partir de hoje tudo mudará para você. Amém? Vamos ficar de pé? Convido você, se você puder, e vamos orar.